Olá, bom dia pessoal, bom dia pessoal do sexto ano. Estamos aqui começando uma aula agora através desse método, né? Infelizmente não podemos nos encontrar pessoalmente, que era o ideal. Uma aula devia ser dada pessoalmente, a aula seria muito mais proveitosa, mas temos que dar continuidade a nossos assuntos. E o assunto que eu preparei para vocês estudarem, é oração e período. Primeiramente, para a gente dar continuidade a esse assunto, a gente tem que revisar um pouco um assunto que foi dado anteriormente. Um dos últimos assuntos que estudamos no primeiro bimestre foi as frases. Vocês lembram? A gente estudou frases. Aprendemos sobre frases interrogativas, frases exclamativas, frases imperativas, declarativas, nominais e verbais. Bom, vamos relembrar um pouco desse assunto. Então, pessoal, em primeiro lugar, o que é frase? Frase é todo enunciado de sentido completo, podendo ser formado por uma só palavra ou por várias, podendo também ter verbos ou não. A frase exprime o quê? É exprimida através da fala ou da escrita. Ela expressa ideias, emoções, ordens, apelos. A frase se define pelo seu propósito comunicativo, ou seja, pela sua capacidade de transmitir um conteúdo satisfatório para a situação em que é utilizada. Percebam que a frase tem que possuir um sentido completo, como eu disse anteriormente, e ela pode ou não conter verbos. Atenção nisso, pessoal. Sentido completo. A frase tem que fazer sentido. Se for uma frase que cachorro, lua, tatu, isso não é uma frase. Por quê? Porque não tem sentido. Se tivesse sentido, seria uma frase. Mas então, a gente aprendeu que a frase que não contém verbos, ela é conhecida como o quê? Alguém lembra? Frase nominal. E a frase que contém verbos, ela é verbal ou ela pode ser chamada também de oração. E é aí que eu queria chegar. O nosso assunto de hoje vai ser oração e período, como eu disse antes. Então, o que seria oração? Como eu disse antes, a frase não precisa ter verbos. Ela pode ter ou não. Então, toda frase que contenha verbos, ela é uma oração. Então, atenção aí. A frase pode ou não conter verbo. A oração é uma frase que obrigatoriamente possui pelo menos um verbo. Mas espera aí. Será que todos vocês sabem o que é verbo? Vamos revisar um pouco então isso aqui. Basicamente, verbo é a classe de palavras que pode indicar, entre outros processos, ação, estado, fenômeno, ocorrência ou desejo. Ou seja, o verbo ele é um processo, algo sendo executado, alguma coisa. Por exemplo, ação, né? Eu corri até a escola. É uma ação. Corri. O verbo corri, que é o verbo correr. Correr no passado. Corri. Eu corri. Estado. Eu fico em casa, que é o do verbo ficar. Ficar. Qual é o meu estado? Eu estou em casa. Eu fico em casa. É esse estado. Fenômeno. Amanhã parece que vai chover. Chover. Percebam, esse é o verbo, chover. Ele é um fenômeno na natureza. Outro exemplo, ocorrência, vamos ver. Meu irmão acaba de nascer. Nascer. Nascer é uma ocorrência. É algo que ocorre. Ele não tem como nascer de novo. Meu irmão não tem como
nascer outra vez. Ele ocorreu essa vez e só. E, por último lugar, desejo, né? Eu quero que essa quarentena acabe. Ou eu quero que a quarentena acabe. Quero. A parte quero é o verbo. Ó. Percebam aí. Ó. Então, todas essas frases são orações. Agora que aprendemos o que são orações, vamos ver o que são períodos? A definição de período é frase constituída de uma ou mais orações, formando um todo, com sentido completo. O período pode ser simples ou composto. Tem esses dois tipos de período. Então, pessoal, a frase constituída de uma ou mais orações, formando um todo. Ou seja, se uma oração, ela por ela, tem sentido e só, e não precisa de complemento nenhum, ela é um período. Então, vamos aprender agora a diferenciar o período simples do período composto. O período simples é o quê? É aquele constituído por apenas uma oração. Os exemplos aqui, ó. O amor é eterno. O é o verbo ser. As plantas necessitam de cuidados especiais. Necessitam, do verbo necessitar. Quero aquelas rosas. Quero aquelas rosas. Quero, do verbo querer. O tempo é o melhor remédio. Percebem que todas essas frases fazem sentido por elas próprias. Elas não precisam de outra frase para fazer sentido. Elas, quero aquelas rosas. Ponto. Eu quero aquelas rosas. O amor é eterno. Ponto. Ele faz sentido por isso. Agora, o período composto. O período composto é aquele constituído por duas ou mais orações. Vamos aos exemplos aqui. Quando você partiu, minha vida ficou sem alegrias. Os verbos que a gente tem aqui são o quê? Partiu e ficou. Quando você partiu. Perceba que se a frase fosse só quando você partiu, ela não teria sentido. Ou quando você partiu minha vida, ela também não teria sentido. Mas quando a gente coloca quando você partiu, minha vida ficou sem alegrias, percebem que ela fica com um sentido mais completo, fica com um sentido original dela. Outro exemplo aqui. Quero aquelas flores para presentear minha mãe. Quero e presentear. São os dois verbos. Quero aquelas flores para presentear minha mãe. Percebem que, analisando essa frase, vocês olham e veem que quero é um processo, é algo acontecendo. Flores é um substantivo. Ela não é algo acontecendo. O verbo que vocês têm que notar é isso. É algo que está acontecendo, é um processo. Quero aquelas flores para presentear minha mãe. Presentear é outro verbo. Aqui, esse outro exemplo aqui tem vários verbos. Vou gritar. Vou e gritar já são dois verbos. Para todos ouvirem que estou, outro verbo, sabendo, outro verbo, o que acontece ao anoitecer. Vou gritar para todos ouvirem que estou sabendo o que acontece ao anoitecer. Percebem a quantidade de verbos que temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 verbos. Temos 7 verbos nesse período aqui. E a outra aqui, cheguei, jantei e fui dormir. São 3 verbos numa frase só. Para a gente diferenciar se tem uma ou mais orações, é pelos verbos. Quando você partiu, uma oração. Minha vida ficou sem alegrias, 2 orações. Pronto, já sabemos que é composto. Por quê? Porque tem mais de uma oração. Para contar a quantidade de oração, a gente só precisa contar a quantidade de verbos. Por isso que é importante a gente saber identificar os verbos, pessoal. A gente saber olhar para uma frase e saber que aquela frase
possui um verbo aqui, possui um verbo ali. Uma frase pode não possuir um verbo, e aí ela deixa de ser uma oração, como eu exemplifiquei na aula, em sala de aula a gente teve alguns exemplos que eu pude dar para vocês. A frase como silêncio, bom dia, são frases que não possuem verbos, ou seja, elas não são orações. Orações são essas aqui que a gente está vendo. Ó. Cheguei, jantei e fui dormir. É um período que composto. Diferente do anterior, o amor é eterno. O amor é eterno é um período simples. Espero que tenha ficado claro, pessoal. Então vamos recapitular. O que é frase, pessoal? Frase é todo enunciado de sentido completo. Enunciado, eu lembro que quando eu dei essa explicação na sala de aula, alguns alunos me perguntaram o que seria enunciado, essa palavra, enunciado. Vocês podem pesquisar na internet para saber o que significa, e é bom que pesquisem na internet palavras que não conseguem saber o significado, para que aprendam. Outros alunos, eu sei que gostam muito de olhar o dicionário, né? Seria bom, então, olhar o dicionário para saber o que é um enunciado. Então, enunciado, posso dizer aqui para vocês, ó, é parte de um discurso ou o discurso inteiro. Ou seja, frase é o discurso de sentido completo, podendo ser formado por uma só ou por várias palavras e podendo ter ou não verbos. Entenderam? Então, e oração? O que é oração? É uma frase que obrigatoriamente possui verbos, que sempre tem verbos. A oração, verbo. Então, e o que é verbo? Verbo é a classe de palavras que pode indicar, entre outros processos, ação, estado, fenômeno, ocorrência ou desejo. E além disso, o que é que mais a gente viu? Período. O que é o período? É a frase constituída de uma ou mais orações formando um todo, formando um sentido completo, com um único sentido. O período pode ser simples ou composto. Qual a diferença do simples e do composto? Simples é aquele que só possui uma oração. Uma só oração simples. Ó, pessoal, muito simples. Uma oração simples. Duas orações ou mais, 2, 3, 4, a gente viu um exemplo com 7. É o período composto. Período composto. Então, pessoal, é isso que eu tenho aqui para explicar para vocês por hoje. Espero que tenha ficado claro. Se surgiu alguma dúvida, volta ao vídeo, assiste de novo essa parte com mais calma, com mais paciência e vai tentando. Então, muito obrigado, pessoal. Até a próxima.